Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Francisca Fabiano, nós vamos dar continuidade ao tema da semana passada, que nós estamos vendo desse livrinho que pode ser considerado como um resumo do Livro dos Espíritos, né? Que é o livro O que é o Espiritismo. Na verdade, ele é isso mesmo, né? A gente já comentou semana passada que ele foi lançado depois do Livro dos Espíritos, e as pessoas que... Porque, né, foi... Quando Kardec lançou, foi um acontecimento, balançou as estruturas, né? Então, foi um chacoalhão. E aí aquelas pessoas ali da época, muitos simpatizaram, né, com a ideia, muita gente ficou curiosa, e aqueles que tiveram aquela curiosidade com a prudência de conhecer, de ver a obra, né, muitos se identificaram, outros tantos, né, no caso dos contraditores, né? Geralmente as pessoas, quando elas contradizem, elas nem se dão ao trabalho de conhecer, né? Então aqueles que não que tinham uma ideia pré-concebida, né, de achar, por exemplo, que os espíritos são sinônimos de demônios, né? Então geralmente eram aquelas pessoas ali mais da igreja, né, os religiosos e os materialistas de uma maneira geral, nem se deram ao trabalho de pegar e conhecer o livro para poder tecer suas críticas, e já começaram ali a, 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 a como eu posso dizer, assim, atacar, né? Atacar sem nem conhecer. E iam procurar Kardec para tentar combater ali a obra sem nem ao menos conhecê-la, né? Outros iam lá na curiosidade, querer que Kardec provasse para eles. Então, o que ele fez? Como ele não podia ficar perdendo tempo com essas pessoas, né, para ficar parando, para ficar explicando ali ao bel prazer, tal, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu, então, já que vocês não querem se dar o trabalho de ir ler o livro para entender do que ele se trata, né? Eu vou fazer o seguinte, olha quanta caridade dele, né? Eu vou fazer o resumo, né? Então, se vocês não se dão ao trabalho de ler o livro, a obra completa, leiam pelo menos o resumo para ter uma ideia, né? Aí a gente pode, quem sabe, conversar, porque se vocês lerem o resumo, pode ser que vocês se interessem por ler e conhecer melhor a obra, né? Então foi assim que surgiu esse pequeno livro, O que é o Espiritismo, né? Foi para poder dar como dizer, era uma resposta pronta para esse monte de contraditores que vinham ficar solicitando Kardec ali, querendo contradizê-lo, né, ou criticá-lo ali de forma muito vulgar até, vazia, né? Então ele lançou esse livro com essa finalidade. E aqui, nesse item que a gente está, ele começa a falar dos espíritos, porque um dos pontos era justamente esse, esses materialistas ou esses religiosos que não tinham uma ideia do que é espírito, ou uma ideia falsa, né, uma ideia baseada no que ouviu dizer, ou na sua impressão, né, no que acha, no seu achismo. Muitos falavam, né, sem conhecimento nenhum, que espírito pudesse ser o sinônimo de demônios, né? Ou às vezes um materialista pode negar até a existência do espírito. Então esse ponto é um ponto que com certeza faria parte aqui desse resumo, né? E ele começa a pontualmente ir falando sobre os espíritos, né? Então, olha, eu vou começar lendo mais uma questão do Livro dos Espíritos. Eu já li a 23, que é, né, o que é o espírito, é o princípio inteligente do universo. E a 23A, né? Kardec pergunta: qual é a sua natureza íntima, né? Qual a natureza íntima do espírito?
E a resposta dos espíritos é: não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem, pois para vós ele não é nada, porque não é coisa palpável, né? Não é tangível, não dá para a gente pegar o espírito, tocar, sentir na mão, né? Como a gente sente o corpo, eu dou um aperto de mão, um abraço, né? Eu toco o corpo físico, o espírito não dá para fazer isso, então a gente acha que ele não é nada, né? Então ele diz: olha, para vós ele não é nada porque não é coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Então, para nós, quem? Quem está respondendo? Um espírito. Então, para eles, o espírito é alguma coisa, que ele não está sabendo encontrar as palavras que a nossa inteligência possa compreender, né? Então, vamos lá. Para nós é alguma coisa, ficai sabendo, nenhuma coisa é o nada, e o nada não existe. Então, eles partem, né? Partem daí que o espírito é alguma coisa. E dali para frente, né? São várias questões, eles vão dando descrições, eles vão dando, pois como a gente sabe que os espíritos falam que é muito complicado às vezes dar algum conceito por causa da nossa pobreza de linguagem. Às vezes nós não temos palavras aqui, né, no nosso mundo material para expressar de uma maneira fidedigna coisas do mundo espiritual. E talvez aqui seja isso: olha, para vós não é nada porque não é tangível, mas para nós é alguma coisa, né? E que coisa é o espírito, né? Então aí eles vão conforme a genialidade de Kardec vai formulando as questões, né, no sentido de tentar descobrir que coisa é essa, eles vão dando ali pistas, características para que a nossa razão vá tentando formar a ideia do que é o espírito, né? Então aqui fica o convite para que a gente leia essas questões, né, até a 28, né? Olha, eu vou ler a última aqui, olha, a pergunta que Kardec faz, a 28. Sendo o espírito em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente, né? Então, o que seria matéria inerte? O corpo de carne, né, que é o palpável, e a matéria inteligente seria então o espírito, né? E olha o que os espíritos respondem: as palavras pouco nos importam, cabe a vós formular a vossa linguagem, de maneira a vos entenderdes. Vossas disputas provêm quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras. Então, aquilo que a gente estava comentando. Às vezes nós não temos uma palavra exata aqui na Terra que possa descrever com exatidão. Então, eles falam o seguinte: não importa a palavra, importa que entendam, né? É alguma coisa que não é tangível, mas existe. E é a grande realidade do universo, é o espírito, né? Então, olha aqui, olha, ele continua. Porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não vos tocam os sentidos, né? E agora nós então vamos continuar aqui fazendo a leitura, né, dessa explanação, desse resumo, né, que Kardec vai fazer assim sobre os espíritos, né? Então, olha, ele continua. A morte, aqui no item 12, nós lemos do item 7 ao 11 na última semana, né? Então, agora a gente vai aqui do item 12 até onde der, né? Conforme seja o tempo aqui que nós tenhamos. A morte não é senão a destruição do envoltório material. A alma abandona esse envoltório como a borboleta deixa sua crisálida. Contudo, ela conserva seu corpo fluídico ou perispírito. Então, na semana passada, né, ele faz essa distinção entre espírito, né, corpo material, espírito e perispírito, né? Então, na semana passada nós fizemos essa
fizemos o estudo com essa diferenciação, né? E nós paramos no momento em que ele fala que o corpo material, ele o espírito se despoja desse corpo material através do fenômeno chamado, que a gente chama de morte, né? Então, o espírito abandona aquela veste quando é dado tempo, quando, né, não serve mais, quando cumpriu o período, o estágio a que veio aqui na Terra, o corpo abandona aquele corpo, o espírito abandona aquele corpo, volta para o mundo espiritual e aquele corpo perece aqui na Terra. E esse fenômeno a gente chama de morte, né? E agora ele fala: a morte não é senão a destruição desse envoltório material, do corpo de carne, do corpo material. A alma, que é o espírito encarnado, né? Então, a alma, ela anima o corpo físico enquanto estamos encarnados. Desencarnamos, o que acontece com essa alma? Ela volta para o mundo dos espíritos e aí, por uma questão de palavras, Kardec não chama mais de alma, chama a partir de então de espírito, né? Então, a morte, a alma abandona esse corpo de carne que falece, né? Tem falência ali dos seus órgãos, e a alma abandona, passa a se chamar de espírito, né? Abandona esse envoltório como a borboleta deixa sua crisálida. Contudo, ela conserva seu corpo fluídico ou perispírito. Então, o espírito abandona o corpo de carne, mas conserva o seu perispírito. Ou seja, é a forma como ele vai estar circulando, né? Pelos planos, a forma como ele vai se utilizar para se apresentar, seja aqui no plano material quando necessário, né? Ou seja lá no mundo espiritual, na vida de relação que vai estar mantendo lá, ele vai estar fazendo isso através do perispírito, né? A morte do corpo livra o espírito do envoltório que o amarrava à terra e o fazia sofrer. Uma vez liberto desse fardo, ele não tem mais seu corpo etéreo, que lhe permite percorrer o espaço e transpor as distâncias com a rapidez do pensamento, né? Então, o que acontece? Quando o corpo está liberto, quando o espírito está liberto do corpo, ele ganha essa liberdade maior, né? Ele pode percorrer o espaço, transpor as distâncias, né? É assim que a gente vê nas narrativas aí dos livros, né? Através do pensamento, os espíritos, claro que isso depende da condição, nem todos, né? Então, aqueles que têm mais condição, eles conseguem volitar, eles conseguem se transportar através da velocidade do pensamento, mas aqueles ainda mais materializados, grosseiros, aqueles que ainda, né, ainda precisa se despojar, precisa ali... aqueles que precisam estar mais despojados da matéria, aqueles que estão menos despojados da matéria, ainda muito apegados aos sentidos aqui da Terra, tem maior dificuldade, né? Precisa, para se locomover, precisam de veículos especiais, como, por exemplo, o aerobus, né? Do aeróbus, né? Do livro Nosso Lar, né? Outro ponto aqui de Kardec, olha, a união da alma, do espírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constitui o ser chamado espírito, né? Olha, a união dos três, né? Do corpo, da alma, que é o espírito encarnado, e o perispírito, que é o envoltório do espírito. Isso constitui o homem carnal, aqui encarnado, né? A alma, que é o espírito encarnado, e o perispírito, que é a forma, digamos ali, né? Desse espírito,
Então, esses dois, a alma e o perispírito, separados do corpo, constituem o ser chamado espírito. Então, a alma é o espírito encarnado, né? E o perispírito é a forma como ele se apresenta, porque o perispírito é moldado, então isso a gente chama de espírito, né? Aquelas pessoas que estão vendo ali, lá estão enxergando, estão vendo o quê? Um espírito, né? Os médiuns de vidência. Aí uma nota de Kardec. A alma é assim um ser simples, o espírito um ser duplo e o homem um ser triplo, né? Porque os três corpos completo, material, o medianeiro ali que é o perispírito e espírito, né? O espírito é duplo, perispírito e alma, que é o espírito encarnado. Então é assim. Seria, pois, mais exato reservar para a alma, reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente e a palavra espírito para o ser semimaterial formado desse princípio e do corpo fluídico. Mas, como não se pode conceber o espírito inteligente isolado de toda a matéria, nem o perispírito sem estar animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são usualmente empregadas indiferentemente uma pela outra. É a aparência que consiste em tomar a parte pelo todo, da mesma forma que se diz de uma vila que ela é povoada por tantas almas, um povoado de tantas casas, mas filosoficamente é essencial diferenciá-las. Então, aqui ele com base nesse raciocínio que ele fez essa pergunta, a última pergunta 28, que a gente acabou de ler, né, aqui no Livro dos Espíritos, né, olha, a pergunta 28, que ele pergunta sobre se a gente podia usar o termo matéria inerte para designar matéria, né, corpo material, e matéria inteligente para designar o espírito, né? E a resposta que nós vimos lá é pouco importa as palavras, desde que a gente consiga entender que são essas três partes, né? E que o homem encarnado é constituído desses três, o corpo material, o intermediário e o espírito propriamente dito, né? E que o espírito seria os dois elementos fora o material, né? Então, o espírito ou alma, que é o espírito encarnado, e o perispírito, né? Então, aí ele fala que pode ser chamado dessa forma, olha, princípio inteligente, né? A 15. Os espíritos revestidos de corpos materiais constituem a humanidade ou o mundo corporal visível. Despojados desses corpos, eles constituem o mundo espiritual ou mundo invisível, que povoam o espaço no meio do qual vivemos, sem disso suspeitar, como vivemos no meio do mundo dos infinitamente pequenos que não supunhamos antes da invenção do microscópio. Então, o que ele está dizendo? Os espíritos revestidos de corpos materiais. Quem são os espíritos revestidos de corpos materiais? A humanidade. A humanidade. Todas as pessoas encarnadas do mundo, né? Tanto que ele fala, constitui a humanidade, né? O mundo corporal visível. É isso que a gente vê aí. Qualquer pessoa com que a gente se depara aí, né? Ele está explicando isso. E aqueles que não têm um corpo, né? Existem outros seres, porém, que estão por aí se acotovelando conosco, mas que não têm um corpo físico, estão despojados de um corpo físico e povoam o espaço, povoam todo o espaço. Todo o espaço aqui do planeta e fora também, estão em todas as partes. Essa população é a população que a gente chama de espíritos.
E muito embora a gente não os veja, nós estamos interagindo com eles. E de maneira muito brilhante, Kardec nos traz, né, que nem tudo que a gente vê, né, não é porque a gente não vê que não existe. Assim como nós estamos o tempo inteiro, né? Agora nós estamos aí no outono. O outono é o mês que, pela própria densidade da atmosfera que fica mais úmida, ela fica propícia à propagação de vírus, né? E bactérias, né? O ar fica impregnado. É por isso que nessa estação do ano, nessa época do ano, as pessoas ficam aí gripadas, resfriadas, né, com inflamações aí na garganta, com várias doenças provocadas por vírus e bactérias. E, no entanto, nós não as vemos, sentimos a presença delas, né? Os espíritos da mesma forma, a gente não está enxergando, mas sentimos a influência deles ali, no nosso humor, né? No nosso estado de espírito, se estamos tristes, estamos nos nossos sentimentos, né? Nas nossas emoções, no nosso... a palavra é bem essa mesmo, nosso estado de espírito, né? A palavra é ideal. Estado de espírito vai mostrar o quê? Vai mostrar exatamente com quais espíritos nós, embora não estejamos vendo nem ouvindo, mas estamos ali captando de alguma forma e transmitindo através do nosso comportamento, né? Se é uma boa vibração ou não. Bom, e assim nós já deu o nosso tempo, né? Acho que deu para a gente ter uma ideia. Continua aqui, são várias questões, vai até o item 21, né? Kardec tratando aqui sobre os espíritos. E depois ele vai falar das comunicações com o mundo invisível. Mas eu acho que já deu, né, para a gente ter uma noção do que ele, dessas explicações que para nós é fundamental. Se nós estamos dentro de uma doutrina, né? A doutrina dos espíritos, a doutrina espiritista ou espiritismo, óbvio que a gente tem que conhecer as minúcias do espírito, né? E assim eu me despeço de todos, desejo a todos uma excelente semana, fiquem com Deus, muito obrigada. Boa noite a todos, desejo que todos estejam bem. Hoje veremos um texto do livro Instruções Psicofônicas, psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada por diversos espíritos. Esse livro é resultado de manifestações de espíritos que deixaram lições de vida para nosso aprendizado. Essas mensagens foram obtidas ao final das reuniões do Grupo Meimei a partir de 1952 na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. As mensagens publicadas neste livro foram recebidas entre os anos de 1954 e 1955. Nós veremos hoje a mensagem intitulada Amarga Experiência. Essa mensagem, como muitas outras, mas cada um com sua lição, nos esclarecem que todas as ações têm as suas consequências. Isso acontece para aprendermos a fazer as escolhas que gerem as melhores consequências para o nosso futuro. Afinal, cada ação tem sua reação, ou seja, tudo que fazemos tem uma consequência que nem sempre ocorre imediatamente. Então vamos ver deste livro o capítulo 16, cujo título é Amarga Experiência. Na noite de 24 de junho de 1954, tivemos a agradável e comovente surpresa da visita de um companheiro que tempos atrás fora assistido pelos instrutores espirituais por intermédio de nosso grupo. Lembramo-nos de que, em seu primeiro contato conosco,
trazia uma mente obcecada por visões de ouro. Regressando às nossas tarefas, na noite mencionada, deixou-nos a sua amarga experiência, que constitui, em verdade, uma grande lição para nós todos. Através dela, podemos observar como as ideias inferiores, com o tempo, se cristalizam em nossa alma, impondo-nos aflitiva fixação mental, decorrente de nossas próprias criações íntimas. O irmão F, nome pelo qual passaremos a designar o companheiro, cuja mensagem vamos transcrever, foi na terra grande banqueiro. Certamente não foi um criminoso na acepção comum do termo, mas, pelo conteúdo espiritual de suas manifestações, parece haver sido um desses homens, nem frios nem quentes, do símbolo evangélico que, trazendo à mente amornada na ideia do ouro, durante a existência na carne, ficou por ela dominado em seus primeiros tempos, além da morte. Agora então o Espírito se manifesta. Senhores, perdoai-me o tratamento, entretanto, não me sinto ainda à altura de chamar-vos amigos ou irmãos. Sou apenas um mendigo de retorno ao vosso templo de caridade, a fim de agradecer, ou simplesmente um homem desencarnado em tremenda guerra consigo mesmo, para não se arrojar ao abismo da loucura, porquanto a loucura, quase sempre, resulta de nossa inconformação ante a realidade das situações e das coisas. Com a aprovação de vossos orientadores, venho trazer-vos o meu reconhecimento e algo de minha amarga experiência como aviso de um náufrago aos viajantes do mundo. Quantas vezes afirmei que o dinheiro era a solução da felicidade? Quanto tempo despendi acreditando que a dominação financeira fosse o triunfo real da terra? No entanto, a morte me assaltou em plena vida, assim como o tiro do caçador surpreende o pássaro desprevenido no mato inculto. Como foi o meu desligamento do corpo físico e quantos dias dormi na sombra, por agora nada sei dizer. Sei hoje apenas que acordei no espaço estreito do sepulcro com o pavor de um homem que se visse repentinamente enjaulado. Sufocava-me a treva espessa. Horrível dispneia agitava-me todo. Queria o ar puro, respirar, e gritei por socorro. Meus brados, contudo, se perdiam sem eco. Ao cabo de alguns instantes, notei que duas mãos vigorosas me soergueram e vi-me, depois de estranha sensação, na paz do campo, sorvendo o ar fresco da noite. Que lugar era aquele? Uma casa sem teto? De repente, a cambalear, reconheci-me rodeado de grandes caixas fortes. Ao frouxo clarão da lua, reparei que essas caixas fortes surgiam milagrosamente douradas. Tateei-as com dificuldade, percebi palavras em alto relevo e verifiquei que eram túmulos. Espavorido, transpus apressado as grandes... Espavorido, transpus apressado as grades daquela inesperada prisão. Vi-me semilouco na via pública. Devia ser noite alta. Na rua quase ninguém. Um bonde retardado apareceu. Achava-me doente, inquieto e exausto, mas ainda encontrei forças para clamar: condutor, condutor! O homem, porém, não me ouviu. Caminhei mais depressa. Tomei o veículo em movimento e consegui a situação do pingente anônimo. Todavia, com espanto, observei que o bonde era todo talhado em ouro. As pessoas que o lotavam vestiam-se de ouro puro. O motorneiro envergava uniforme metálico
Intrigado, sentia medo de mim mesmo. E para distrair-me, tentei estabelecer uma conversação com vizinhos. Os circunstantes, porém, pareciam surdos. Ninguém me ouvia. Vencendo embaraços indefiníveis, alcancei minha residência. As portas, no entanto, jaziam cerradas. Esmurrei, chamei, supliquei, mas tudo era silêncio e quietação. E quando fitei o frontispício do prédio, o ouro me cercava por todos os lados. Acomodei-me no chão de ouro e tentei conciliar debalde o sono até que, manhãzinha, a porta semiaberta permitiu-me a entrada franca. Tudo, porém, alterara-se em minha ausência. Ninguém me reconheceu. Fatigado, avancei para meu leito. Mas o velho móvel apresentava-se-me agora em ouro maciço. Senti sede e procurei a água simples, entretanto, o líquido que jorrava era ouro, ouro puro. Faminto, busquei nosso antigo depósito de pão. O pão, todavia, transformara-se. Era precioso bloco de ouro, de cuja existência até então não tinha qualquer conhecimento em nossa casa. Meditei, todos os meus afeiçoados como que conspiravam contra mim. Não passava de intruso em minha própria moradia. Dia terrível aquele em que reassumia ou tentava reassumir o meu contato com os seres amados, que naturalmente me deviam assistência e carinho. Depois de vastas reflexões, julguei-me dementado. Assinalei dentro de mim a necessidade do amparo religioso. Iniciei dolorido exame de consciência. Seria eu católico? Em verdade, se eu me houvesse consagrado à religião, não teria outra escola de fé. Colaborara no erguimento de instituições pias. Conhecia pessoalmente o senhor arcebispo, convivera com os sacerdotes, frequentava de quando em quando as igrejas por imperativos da vida social, conhecia as obrigações do culto exterior. Ai de mim, por que não obtinha o repouso necessário? Passou o dia e veio a noite. Alta madrugada, tornei à via pública e nela perambulei, vacilante, procurando, através dos templos, alguma porta que se me descerrasse acolhedora. As igrejas, no entanto, estavam repletas. Movimento enorme. Mais tarde, vim a saber que outros desencarnados como eu imploravam socorro. Vagueei, até que atingi um santuário de bairro humilde. Amanhecia. Vários grupos de crentes chegavam para a missa. Gente simples, gente pobre. Entrei, conturbado e aflito, senti necessidade da confissão. Afinal, eu era católico, que relaxara a própria fé. Sem que ninguém me escutasse os apelos, pedi a presença de um padre. Avancei para o confessionário e pus-me de joelhos, mas, em poucos momentos, o confessionário convertia-se para mim num guichê de banco. Sobressaltado, ergui meus olhos para o altar. O altar, porém, transformara-se num cofre forte. Intentei consolar-me com a visão do missal, mas o livro do culto, de repente, surgiu metamorfoseado num velho livro de minha propriedade, em que eu lançava às ocultas as minhas notas de rendimento real. Diligenciei isolar-me. Temia a loucura completa. Ainda assim, levantei meu olhar para a imagem da Virgem Maria. Naturalmente, ela teria pena de mim. Contudo, ante a minha atenção, a imagem reduziu-se a uma joia de alto preço. Fez-se toda de ouro puro. Voltei-me para dentro de mim.
Busquei orar, 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 sem poder. A missa começara e tive a esperança de que o momento reservado à comunhão eucarística seria aquela da visitação do Santíssimo Sacramento. O Santíssimo purificaria o lugar em que eu, pecador, me encontrava. Todavia, quando alcei meus olhos para o sacerdote, que empunhava então o cálice sagrado, notei que as hóstias eram moedas tilintantes. Horrorizado, tentei reconfortar-me com a visão da cruz. Procurei-a acima do altar que se havia erigido em cofre forte. Mas a cruz transformou-se também num grande cifrão. Ó Deus, que restava então de mim, senão o usurário vencido? Apavorado, tornei à rua. Senti-me agora mais sede, muita sede. Voltei-me para o corpo da igreja como um filho expulso do próprio lar. Contudo, não mais a vi. Apenas estranha voz do alto gritou aos meus ouvidos ensurdecedoramente: Amigo, os filhos de Deus encontram nas casas de Deus aquilo que procuram. Procuravas o ouro, ouro encontraste. Qual mendigo desamparado fugi sem destino. Queria agora apenas água, água pura que me dessedentasse. Conhecia a cidade. Demandei uma caixa d'água que me era familiar no alto do bairro de Santo Antônio. A água ali corria em jorros. Podia debruçar-me. Podia beber como se eu for um animal e prostrado, não mais de joelhos, mas de rastros, imploraria a graça de Deus. Achei a água corrente, a água límpida, visitada pela luz do sol, e estirei-me no chão. Mas, no momento preciso em que meus lábios sequiosos tocaram o líquido puro, apenas o ouro apareceu. Reconheci haver descido à condição de um alienado mental. Lembrei-me então de velho amigo Cícero Pereira. Cícero era espírita e, por esse motivo, tornou-se para mim alguém que eu supunha, em minha triste cegueira, haver deixado na retaguarda da loucura. Bastou a recordação para que a voz dele se me fizesse ouvida. Acudia-me ao chamado. Amparou-me, conversou comigo. Depois de algumas horas de esclarecimento que eu não pude aquilatar com segurança, trouxe-me para junto de vós. Sobre a mesa que vos serve, depararam-se-me folhas impressas que me pareceram cédulas valiosas. Esforcei-me para fixar o Evangelho, que compulsáveis no estudo, mas, contemplando o livro divino, nele identifiquei apenas um livro de cheques. Não obstante atordoado, registrei-vos a palavra consoladora. Fui socorrido. De imediato, quase nada pude reter de vossos apelos e ensinamentos. Contudo, depois de alguns dias, o benefício das exortações recebidas renovou-me o íntimo, e de amigos espirituais que presentemente me ajudam à recuperação, aceitei a incumbência de lidar com os associados de meu pretérito, velhos conhecidos e amigos que manejam o dinheiro do mundo para, através deles, algo realizar que me possa refazer a esperança. Desde então, tenho falado em espírito com mais de 1000 pessoas, com mais de 1000 depositantes de ouro e preciosidades, suplicando atenção para a caridade. Entretanto, qual aconteceu com as sentinelas da vida espiritual que me buscavam noutro tempo, tenho visto apenas ouvidos de mármore, cabeças de pedra e corações de gelo. Somente agora, nesta semana, atingi um grande resultado. Aproximei-me com êxito de um homem que guardava algumas economias.
Pude abeirar-me dele e dar-lhe um pensamento: oferecer um cobertor a uma viúva pobre. Ele acatou a sugestão, comprou o cobertor e, em minha companhia, ele mesmo entregou essa esmola de agasalho a quem tinha frio. Então, pela primeira vez depois da morte, uma nova alegria brotou de minha alma. Tenho hoje a ventura de crer que as visões do ouro terrestre ficarão para trás. Doravante, espalharei de coração erguido a Jesus o ouro do trabalho, o ouro do pão, o ouro da água, o ouro da prece. Ó Senhor, que esses fios de algodão, dados de boa vontade, me envolvam também agora. Sejam eles o primeiro sinal de minha definitiva renovação, à luz da prece de reconhecimento que venho, feliz, partilhar convosco. Senhores, muito obrigado. Que Deus vos recompense. Essa mensagem já nos esclarece e não é necessário comentários. É para nós refletirmos. Que todos tenham uma boa semana. Obrigada.